momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler aqui os versículos 7 e 8. 7 e 8, Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, assim diz a palavra de Deus. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, te dou muitas graças, Pai, por esta semana que se inicia, por esta manhã, pela noite que nós tivemos de descanso. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem revelado a Tua palavra aos nossos corações pelo Teu Espírito. Pai, o Senhor tem firmado as nossas vidas em Tua palavra, em Ti mesmo. Pai, agora nessa oportunidade que o Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, fazendo enxergar além da letra a Ti mesmo. Queremos ser edificados, queremos aprender de Ti. Pai, como é bom ser o Teu povo, como é bom chamá-lo de Pai. Isso faz tão bem para o nosso coração. E de fato, Tu és o nosso Pai, porque através do Teu grande amor, o Senhor nos fez filhos Teus. E de fato nós somos Teus filhos. É por esta causa, Pai, que o mundo nos odeia, o mundo não nos ama, porque eles não amaram a Ti. Eles foram criados por Ti, mas eles não conheceram a Ti. Mas eu Te louvo, Pai, por todos aqueles que puderam ter este gracioso privilégio em Lhe conhecer. Oh, Pai, como é bom conhecer a Ti. Como é bom falar contigo, Pai, todas as manhãs, através da oração. E agora, mais uma vez, Pai, eu intercedo, rogo, Te suplico, invoco o Teu nome por todos os ouvintes deste programa Mensagem da Cruz, para que Tu abras o entendimento, assim como Tu fizeste com os discípulos outrora. Faz, ó Pai, com todos nós. Precisamos de Ti. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Nos abençoe com a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, hoje nesse estudo, nessa pregação, eu gostaria de apresentar para todos vocês pelo menos 5 mulheres especiais dentro do livro de Gênesis. E todas essas mulheres, elas são sombras da noiva de Cristo. E nenhuma é a sombra perfeita, mas cada uma representa a mulher em busca do coração de Deus de um modo muito especial, de um modo bastante singular. Então, a primeira mulher, que é uma figura da igreja, encontra-se em Gênesis capítulo 2, verso 22, que é a Eva. Eva, ela é a imagem quase perfeita da igreja, porque essa mulher, Eva, esposa de Adão, ela prenunciava a igreja de acordo com o ponto de vista de Deus. Ela é santa, imaculada, sem falha ou ruga. Sem ruga, aqui está sugerindo que o processo de envelhecimento da queda foi revertido. Então, ela não precisa de cremes anti-rugas ou de botox, né? Eva também representa a igreja gloriosa que o Senhor irá resgatar no fim dos tempos. A senhora premiada com quem o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se casou, lá em Apocalipse capítulo 21 e 22. Né? Agora temos uma outra mulher aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 30. E essa segunda mulher é Sara, a esposa de Abraão. E Sara representa a noiva restaurada de Cristo. Então nós vamos considerá-la por um momento aqui. Então, Sara, ela tinha aí 90 anos de idade e seu esposo Abrão com 99 anos. Então eles estão ali no centro de cuidado do programa de saúde governamental de Deus. Os seus benefícios ali de seguro social expiraram. Eles estão... Abrão era um borocochô e Sara, borococheia. E interessante, irmãos, que eles têm 2 caixas de medicamentos geriátricos ali em sua tenda. Sara é idosa,
encurvada, talvez aí, quem sabe, gorda, né? O seu útero, segundo a Bíblia, já está morto, ela é estéril. Mas um dia, meus irmãos, o Senhor aparece a Abraão e lhe diz que Sara irá engravidar no ano seguinte. Agora, quando Sara ouve isso, qual é a reação dela? Ela ri para si mesma, dizendo: será que eu vou ter prazer com meu marido sendo tão velha? Vocês se lembram? Agora, em uma noite ali inesquecível, Abraão se vira para o lado e pensa que está na tenda errada. Ele olha ali para a Sara, deitada ali do seu lado, e exclama: como isso pôde acontecer? Mas o que aconteceu? Deus havia devolvido a Sara todo o seu vigor, toda a sua beleza. O Senhor devolveu-lhe a sua juventude, ela ficou uma maravilha. E ela não era mais idosa, mas bela e cheia de vida. Como que nós sabemos disso, irmãos? Porque anteriormente, aquele idólatra chamado rei Abimeleque levou-a para o seu harém, lá em Gênesis 20. Mas ali você vai perceber que nenhum homem tomaria uma mulher de 90 anos para seu harém, a menos que ela não aparentasse aí toda a sua idade. Mas uma coisa interessante aconteceu. Deus, ele transformou Sara em uma bela mulher. Deus restaurou a beleza de sua juventude. E Abrão e Sara tiveram ali uma maravilhosa segunda lua de mel. E o resultado disso qual foi? Foi Isaac. Por isso, irmãos, Sara, ela é a sombra da noiva da restauração, a quem o Senhor está aprontando para a sua vinda, conforme diz aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Então, aquela vinda que terminará no glorioso casamento, quando a noiva de Cristo, que é a igreja, será a esposa de Deus. Então, isso é tão maravilhoso, tão precioso. Mas temos aqui uma terceira mulher no livro de Gênesis, lá em Gênesis 24, 15 e consequentemente. Estou falando aqui a esposa de Isaac, que é a Rebeca. Lembra? Uma história linda que você vai encontrar ali no livro de Gênesis, capítulo 24. E Rebeca, ela é a noiva da preparação marital. Então nós vamos passar aqui juntos hoje algum tempo olhando para ela mais para frente aqui dentro do nosso estudo, dentro dessa ministração. Eu falei que eu iria falar de 5 mulheres, né? E a quarta mulher é Raquel, aquela mulher de Jacó. Lá em Gênesis 29 você vai encontrar a história de Jacó e Raquel, né? Raquel, ela é a noiva ali do pastor sofredor. Jacó é um pastor, ele se apaixona profundamente por Raquel, ele sofre por fazê-la sua esposa. E Jacó é uma representação certa do Senhor Jesus, que sofreu para ganhar a mulher por quem anelou por toda a eternidade. E a quinta mulher é Asenate. Asenate, a história dela está relatada lá em Gênesis 41, a partir do verso 45. A Asenate, ela é mulher de José. José é uma figura de Cristo. E logicamente que a Asenate é uma figura da igreja. A Asenate, quem ela era? Ela era uma mulher gentia. Agora, se você é um cristão gentil, você deve agradecer a mulher de José. Por quê? Porque ela é a mais perfeita imagem de Jesus Cristo em toda a Bíblia. Porque a Zenate, ela gerou os filhos de José lá no Egito. E Zenate, ela prenuncia a igreja que é tirada do mundo, do Egito. Então, as 5 mulheres são representações prefigurando aqui a noiva de Cristo. E tem mais outras dentro da palavra de Deus. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 2, verso 2, nós vamos encontrar ali a Zípora, esposa de Moisés, que ela representa ali a igreja no deserto. Temos aquela linda história de Ruth. Ruth só tem 4 capítulos, que é a mulher de Boaz. Boaz representa o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ruth representa a igreja que está casada com Cristo, seu Redentor, que é o seu parente. Temos também a esposa de Davi, Abigail, lá em 1 Samuel 25, verso 3, que representa a igreja ao se alistar como o exército de Deus. É uma história muito linda. Começa a história dela em 1 Samuel, capítulo 25, verso 3 em diante. E lá em Provérbios, nós temos a mulher virtuosa, de Provérbios 31, que tem muita coisa a dizer sobre o caráter da igreja.
a mulher virtuosa, uma figura da igreja. E também temos uma linda figura, a noiva sulamita, lá em Cântico dos Cânticos, que personifica a igreja que é assustada e também cega por amor de Cristo. Temos lá a princesa no Salmo 45, que personifica a igreja como a noiva real, sentada ali à direita do rei. Então todo o capítulo 45 é um ode, onde o casamento real, é onde ali tem um casamento real. E temos lá também a cidade de Deus no Salmo 46, ali que representa a igreja como o lugar de habitação de Deus, que produz os rios de águas vivas, deixando alegre, né? E finalmente, temos aí, em Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém, representando ali a perfeita e gloriosa igreja, que será unida a Cristo no final dos tempos, né? Então, amados, eu quero hoje me deter um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre essa mulher, lá de Gênesis capítulo 24, lá em Gênesis capítulo 24. E ali dentro dessa história tão maravilhosa, se eu poderia apresentar para vocês, nós temos um lindo elenco ali. Eu quero voltar aqui a atenção para que vocês compreendam para um dos mais lindos, mais bonitos retratos da noiva de Cristo em toda a Escritura. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre Rebeca. Por que Rebeca? Porque Rebeca, ela representa a noiva da preparação marital. Ali em Apocalipse 19, 7, a palavra de Deus diz assim, nós lemos aqui no início, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Agora, essa história, ela encontra-se em Gênesis capítulo 24. Ali é uma narrativa amorosa, nos trazendo uma lição como o Espírito de Deus corteja a noiva para Jesus e apronta para o casamento final ali dos céus. Então, os 4 personagens principais dessa terna história de amor são eles. Abraão. Abraão, ele é uma figura, ele representa Deus o Pai. Abraão, ele é um homem de fortuna imensurável. Na Bíblia, na palavra de Deus, riquezas falam de dinheiro e fartura de propriedades. Então, Abraão, figura de Deus, tinha ambas as coisas em grande abundância. Ele ilustra Deus, o Pai, que possui cabeças de gado aos milhares nas colinas, segundo está escrito no Salmo 50, versículo 10. Temos também uma outra figura chamada Isaac. Isaac é o filho de Abraão. Isaac, ele é uma imagem maravilhosa do Senhor Jesus. Jesus e Isaac são as únicas pessoas em toda a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, citados como o unigênito. Em João 1,18, fala que Jesus é o unigênito do Pai ali no seu seio. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17, você vai ver também que Isaac, ele é o filho unigênito do Pai. Deixa eu ler para vocês aqui, em Hebreus capítulo 11, verso 17, que diz assim, olha só, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, Jesus e Isaac, eles são citados na Bíblia como os únicos unigênitos, e ninguém mais. Então, uma figura linda de Cristo. Tanto Isaac como Jesus são chamados de a semente prometida. Por quê? Porque ambos tiveram um pai rico. Ambos tiveram um nascimento milagroso. O nascimento de Jesus foi milagroso. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria, ela não teve contato sexual com homem nenhum. E Isaac nasceu de um milagre. Abraão, 99 anos, borocochô. Sara, 90, borococheia. E Deus operou um grande milagre ali, gerando Isaac. Quando Deus quer, tudo acontece. Não é verdade? Então, ambos ali, eles foram obedientes até a morte. Jesus, lá em Filipenses 2, 5, em diante, fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E Isaac, quando foi oferecido, ele era um rapaz aí, segundo alguns estudiosos, ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade. E ele deixou ser amarrado pelo pai, ele foi obediente até a morte. E tanto Isaac como Jesus foram oferecidos
em sacrifício por seus pais em uma montanha chamada, que todos nós conhecemos como o Monte Moriá. Ali, Isaque foi oferecido em sacrifício a Deus pelo seu pai Abraão no Monte Moriá. E Jesus foi crucificado no Monte Moriá. Então, ambos herdaram todas as coisas de seu pai. Agora, Rebeca, ela é a imagem digital daquela jovem bonita, a noiva de Cristo. E temos também aqui, meus irmãos, em Gênesis 24, um outro personagem, que é o Eliezer. O nome dele só vai aparecer lá em Gênesis 15, verso 2. Mas ali em Gênesis 24, ele é o servo. E esse homem tem um papel fascinante na história. Sabe por quê? Porque esse servo aqui, o servo de Abraão, ele representa a figura do Espírito Santo. Ele é a figura do Espírito. Ele representa o Espírito Santo e é enviado por Abraão. O Espírito Santo, ele foi enviado à terra por Deus o Pai. Agora, o servo investido com toda a autoridade de Abraão, ele foi enviado em nome de Abraão, para quê? Para revelar o seu filho Isaque, a sua noiva recém-encontrada. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus foi derramado para que ele falasse de Cristo para mim e para você. E através da história, nós observamos ali em Gênesis 24, que o nome do servo nunca é citado. E nós sabemos em Gênesis 15 que seu nome é Eliezer, que significa Deus é nossa ajuda. Amados, é significativo que o Espírito Santo seja chamado de o Consolador. E Consolador significa aquele que vem para ajudar alguém. Lembra lá em Isaías 41, verso 13? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo com minha destra fiel. Então, vamos observar aqui que desde o primeiro encontro com Rebeca, ele conta a ela, o servo, figura do Espírito, de onde vem, por que está ali. E então, tudo que ele faz é falar de Isaque e Abraão, nunca dele mesmo. Deixa eu resumir para vocês aqui. O trabalho desse servo aqui é simplesmente contar à noiva tudo sobre o seu noivo, não sobre si mesmo. E do mesmo modo, nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus não fala de si mesmo. Ao contrário, ele engrandece o noivo, que é Cristo, e o pai do noivo, que é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E ele também, ele corteja a noiva para o seu noivo. Ele fala das riquezas de Cristo. Por exemplo, deixa eu citar para vocês aqui, do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, nós temos uma declaração tão bonita da palavra de Deus que diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, ele vai falar de mim, vai falar a meu respeito. Então o servo foi lá e falou que Abraão era rico. Veja só aqui, Evangelho de João, capítulo 16, os versículos 13 e 14, que diz assim, olha: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo veio para falar para mim e para você de Cristo. Ele veio para nos convencer que somos pecadores. Ele veio para nos mostrar a obra completa de Cristo naquela cruz, quando ele foi levantado da terra. Ele atraiu a todos, eu e você. Jesus disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Então Jesus morreu na cruz, mas ele me atraiu, me incluiu, me crucificou, me fez morrer, me sepultou, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Então o Espírito Santo, ele é o agente executor que opera em nós a regeneração pela palavra. Conforme diz Tiago 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade.
Agora, esse servo de Abraão foi falar para Rebeca, uma figura da igreja, quão rico era o Isaac, quão bonito era o Isaac. O servo não veio falar dele mesmo, mas veio falar de Isaac. O Espírito Santo não veio falar dele mesmo, mas veio falar de Cristo. Então, irmãos, com esses 4 personagens aqui em mente, nós vamos observar aqui o desenrolar deste belo romance que aconteceu lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 24. Eu quero que você compreenda, meus irmãos, que Abraão, ele reconhece que não é bom para seu filho ficar sozinho. Assim, o que ele faz? Ele envia o seu servo, uma figura do Espírito, para encontrar uma companheira para ele. E Abraão dá ao servo 3 padrões para ele seguir e encontrar uma noiva adequada para Isaac. Primeiro, ela não pode ser ligada aos cananeus. Ao contrário, ela deve ser da família de Abraão. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 3, verso 29, ele diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Está entendendo? Queridos, a palavra Canaã, ela significa terra baixa. Então Deus amaldiçoou Canaã, o neto de Noé. Aqueles que fazem parte dessas terras baixas, essa raça caída, não são qualificados para ser parte da noiva de Cristo. Por quê? Porque as suas origens deveriam ser do alto. Ela deve nascer uma segunda vez, unigênita do Pai. Ela deve ser parenta de Deus, seu próprio filho. Rebeca era, na verdade, de sobrinha neta de Abraão. É importante que nós conhecemos isso. Agora, em segundo lugar, ela deveria estar disposta a deixar a sua terra natal, que é a Caldeia, também conhecida por todos nós como Babilônia. E ali uma guerra assombrou ali a cidade de Babilônia e Jerusalém por séculos. Então, ela permeia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como um fio invisível. Então, nós vamos hoje investigar, com a ajuda do Senhor, o significado espiritual da Babilônia. Se der tempo, nós vamos falar um pouquinho da hoje. Mas, entretanto, amados, a palavra de Deus, para aqueles que viviam lá na Babilônia, sempre foi: saiam, retira-te. Então, nós podemos compreender que a noiva de Cristo, ela deve deixar a Babilônia, do mesmo modo como Abraão e Rebeca fizeram. Em terceiro lugar, ela deve estar desejosa de seguir o servo. O servo irá guiar a noiva de Isaac para um lugar onde ela nunca havia estado antes. Por isso que aqueles que são filhos de Deus, que nasceram de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São aqueles que entenderam a mensagem da cruz, que creram, que morreram e ressuscitaram, e Cristo é a sua vida. Você está me compreendendo, meu querido irmão? Então, essa é a função do Espírito, guiar. E em Romanos 8,14 a palavra fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui, meus irmãos, a história se abre, se descortina. O servo, figura do Espírito, encontra Rebeca perto de um poço ao final do dia. Agora, irmãos, o poço ali, ele é lugar de águas frescas. É aí que a noiva de Cristo, a igreja, sempre é encontrada, buscando satisfazer a sua sede espiritual. E sede fala de desejo espiritual. Tá? Não esqueça disso. Sede fala de desejo espiritual. Agora, de acordo com a narrativa, o servo ele pede água a Rebeca. Amados, queridos ouvintes, presta atenção que esse episódio aqui contém fortes ecos da conversa de Jesus com a mulher samaritana lá no Evangelho de João 4. Porque lá em João 4, Jesus pediu à mulher que lhe desse de beber, assim como o servo faz com Rebeca. Agora, um ponto importante aqui. O Senhor Jesus, ele está sedento por uma noiva, pela sua igreja. E o Espírito de Deus é quem está gerando essa sede. Então, vamos dar uma olhada agora para as características de Rebeca. Quem é Rebeca lá de Gênesis 24? Ela, sem sombra de dúvida, é uma moça muito linda. A igreja é linda. A noiva de Cristo, meus amados, ela é bela, ela é bonita aos olhos do Espírito e do Filho. Deus, o Pai, contempla a igreja, conforme diz Efésios 5:27, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. E a igreja, ela é virgem, ela é pura.
Ela não flerta aí com outros amores. Ela não está buscando outros deuses. A noiva de Cristo é imaculada. Ela é pura, prometida somente a Cristo. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2 e 3, que ele nos tem preparado para nos apresentar como uma virgem pura a somente um noivo que é Cristo. Outra característica de Rebeca é que ela é bondosa, ela é generosa, ela é diligente, ela não tem preguiça. Rebeca, ela ofereceu água para o servo de Abraão e seus 10 camelos. Presta atenção aqui. Um camelo, não sei se vocês já têm esse conhecimento, mas um camelo sozinho, ele pode beber 40 galões de água. E Rebeca ali naquele poço não tinha uma torneira. Então ela precisou tirar água do poço manualmente. Imagina ali o trabalho que ela deve ter tido. Então, aqui está esta bela jovem. As suas mãos certamente devem estar sangrando por ter que puxar a corda do poço tantas e tantas vezes para dar água para o servo e para os seus 10 camelos. Porque a dor ali em suas costas poderia estar matando ela de tanta dor. E Rebeca, talvez ela estivesse ali transpirando por causa do calor e do trabalho. Então, queridos, como seu esposo, que é Cristo, a noiva de Cristo, que é a igreja, ela tem um coração diligente e dadivoso. Rebeca, meus irmãos, ela abriu seu coração para o servo. E ela permitiu que o servo ficasse ali em sua casa. Amados, a noiva de Cristo, que é a igreja, ela sempre dá as boas-vindas ao Espírito Santo em sua vida. Ela diz assim: bem-vindo, Espírito Santo. Enche-me. A palavra fala em Efésios 5,18 que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E uma pessoa que está totalmente tomada pelo Espírito Santo, ela está cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz, cheia de bondade, cheia de benignidade, de domínio próprio, de mansidão. Então, amados, aquele servo ali, gentilmente, ele oferece presentes a Rebeca para conquistar ela para o seu noivo Isaque. E assim que o Espírito Santo também nos chama a nossa atenção. Ele começa a trabalhar no nosso coração, mostrar que Deus amou tanto a sua igreja que entregou o seu Filho para morrer por ela. Isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo nos convence de que nós somos pecadores. Em João 16,8 fala que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Aí, meus irmãos, ali, aquele servo, ele então pede permissão para passar a noite na casa de seu pai. E Rebeca consente. Agora, na manhã seguinte, o servo, que é uma figura do Espírito, ele explica para toda a família por que ele veio para essa terra. E conta a história de Abraão, sobre como ele o enviara para encontrar uma noiva para o seu filho. E porque ele acredita que Deus escolheu Rebeca para ser essa noiva. Aí aquele servo, ele pede permissão aos pais de Rebeca para levá-la ao filho de Abraão. Irmãos, ali de imediato a sua família ela concorda que Rebeca vá. Mas querem que ela permaneça com eles pelo menos por mais uns 10 dias antes de partir. E a resposta do servo é essa aqui, olha, por favor, não me detenham. Em outras palavras, o servo estava dizendo para aquela família: não me atrapalhe. Ela vai agora ou não vai mais. Aí os pais de Rebeca perguntaram-lhe: Rebeca, você quer ir com este homem? Qual que é a resposta de Rebeca? Sua resposta foi chocante. Ela diz assim: irei. Sim, eu quero ir com ele. Irmãos, eu quero que vocês observem aqui que foram aqueles mais próximos de Rebeca que quiseram impedi-la de ir. Isso também é verdade para mim e para você. Porque quando o Espírito de Deus o convida, vem e segue-me, a escolha é sua. Mas você será tentado a desistir. Sempre será tentado a desistir. Agora Rebeca ela teve que pagar um preço para seguir o servo. Que preço que foi? Ela deixou tudo o que lhe era familiar e permitiu que o servo a levasse para um lugar onde ela nunca havia estado antes. E Jesus também fala para mim e para você: quem não deixar pai e mãe, filhos e filhas, não é digno de mim.
Irmãos, mas nós temos uma pergunta aqui para ser feita e vamos tentar respondê-la com a ajuda do Senhor. Aliás, algumas perguntas eu quero fazer para vocês nessa oportunidade. Qual é o chamado da noiva de Cristo nessa hora? Sabe qual é? É esse aqui. Você deixará tudo que é confortável para você, tudo que lhe é familiar. Você deixará a Caldeia para que possa gozar das riquezas de Isaac? Você que me escuta, você permitirá que o Espírito de Deus o leve a um lugar onde nunca esteve antes? Agora, irmãos, prestemos atenção que o coração disposto de Rebeca é o que faz com que ela seja tão preciosa e bela. Rebeca, ela estava disposta a abandonar tudo para seguir o servo de Abraão e encontrar o noivo que nunca o tinha visto. Esse relato aqui é um pouco difícil de nós entendermos, mas temos que nos perguntar: o que exatamente levou a tomar uma decisão tão radical? A resposta é tão simples: foi o testemunho do servo. Assim como o Espírito Santo veio para testemunhar a Cristo em nosso coração, o servo deu testemunho a respeito de Isaac. O servo convenceu Rebeca a deixar tudo para casar-se com Isaac. De fato, meus irmãos, se você observar, você vai verificar que o testemunho do servo foi tão convincente que ela começou a se apaixonar por Isaac antes mesmo de vê-lo. Porque o servo falou das belezas insondáveis, de Isaac, que é uma figura de Cristo. Deixe-me eu tentar surpreender você nesta oportunidade com a força desse evento aqui. Então, aqui está uma bela jovem. Ela deixa a mãe, o pai, os irmãos, seus pais e sua terra para seguir o servo de alguém até um lugar onde nunca havia estado antes e unir-se ali em matrimônio a um homem que nunca o tinha visto. Irmãos, esta é ou não é uma fé incrível? Que confiança corajosa, irmãos! Agora, apesar de parecer tão inacreditável, não deveria soar tão estranho para mim e para você. Mas eu quero que você ouça as palavras do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 20, versículo 29, que diz assim: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Agora, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa lá em sua carta, em 1 Pedro 1, verso 8. Ele diz assim: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. Então, queridos, vocês observam que a resposta de Rebeca ao servo determinou o seu destino. E naquele momento em que confiou no servo, ela provou a si mesma ser a noiva adequada para Isaac. O servo, então, ele abriu ali o alforje que estava em seu camelo e começou a oferecer para Rebeca presentes. Aquele servo deu a Rebeca um anel de ouro para o seu nariz e 2 braceletes de ouro para o seu braço, presentes de ouro. E o ouro, na palavra de Deus, sempre fala da natureza divina, da qual nos tornamos participantes. Em 2 Pedro 1,4 fala que nós somos participantes da natureza divina. Então, estes representam os presentes divinos, os dons espirituais, se lhe aprouver. Agora, o servo que representa o Espírito Santo os deu a Rebeca generosamente. Agora, qual era o propósito daqueles presentes? Eles eram como símbolos da riqueza imensurável de Isaac, que é uma figura de Cristo. Simbolizavam a sua grande fortuna. Eles eram o penhor, a garantia, o antegozo daquilo que possivelmente se tornaria a sua herança. A sua herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Por isso que o Espírito Santo é chamado de penhor e garantia da nossa herança. Quando cremos no Evangelho da Graça, morremos e ressuscitamos, o Espírito Santo vem e nos sela. Ele nos penhora, que é a garantia da nossa herança. Mas, infelizmente, muitos cristãos contemporâneos estão aí obcecados com os dons do Espírito Santo. Eles são consumidos em uma corrida por presentes,
E eles nunca estão satisfeitos com essa busca. Amados, Rebeca, ela nunca procurou os presentes. Foram dados a elas. Eles simplesmente foram dados a ela. Não houve esforço de sua parte para adquirir os presentes. Foram dados a ela. Mais ainda, Rebeca, ela não ficou satisfeita com os presentes. Ela não disse ao servo: muito obrigada por estes presentes tão valiosos. Diga a Isaac que apreciei muito todos eles. Irmãos, talvez ela pode ter dito assim, olha, para o servo: se você voltar aqui outra vez, me procure e quem sabe a gente almoça juntos mais tarde. Não, Rebeca não falou assim. Ela não ficou satisfeita com os presentes. Eles eram simplesmente o penhor do testemunho do servo, que a riqueza de Isaac era inquestionavelmente verdade. Então Rebeca, muito sábia, ela estava mais interessada no doador do que em seus presentes. Ela não ficou tão entusiasmada pelos presentes, mas ela ficou encantada pelo doador dos presentes. Ela se apaixonou não pelos presentes, não pelas bênçãos de Deus, mas se apaixonou pelo Deus das bênçãos. Agora, um outro ponto a ser considerado é o seguinte: Rebeca, ela não ganhou o amor de Isaac ou mesmo seus presentes. Não havia nenhuma demanda sobre ela por tudo isso, meus irmãos. Simplesmente ela foi convidada a seguir o servo para que pudesse estar com Isaac. E Rebeca, meus irmãos, não era escrava de Isaac ou mesmo a sua serva. Ela se tornaria a sua noiva. A sua noiva. Então eu quero dizer o seguinte para você. À medida que essa história tão linda vai chegando ao seu final, a família de Rebeca abençoa a sua decisão de partir com o servo. Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo. Então, aquele servo leva Rebeca em uma longa jornada para trazê-la até Isaac. E essa viagem tem um significado muito importante. Agora, irmãos, imagine aqui a dificuldade dessa viagem. São cerca, segundo alguns estudiosos da Bíblia, são mais ou menos 150 léguas entre Naor, o lar de Rebeca, e o lugar onde Isaac vivia. E essa viagem aqui iria levar de 30 a 40 dias em um camelo. Eu estive lá em Foz do Iguaçu, algum tempo atrás, e o meu amigo lá, o promotor, Dr. Luiz Marcelo, ele foi para Capadócia e falou a questão dos camelos. Você sabe como é andar em um camelo? Extenuante é um termo que não reflete a realidade. Porque se você andasse direto por um mês em um camelo, você iria precisar de um tratamento quiropátrico de proporções gigantescas. Imagine um mês inteiro sentado em um camelo. E ainda assim, meus irmãos, o que acontece nessa viagem faz com que Rebeca valha a pena. Durante ali todo o percurso, o servo vai revelando a Rebeca todas as características e qualidades do seu senhor Isaac, o seu futuro noivo. Imagina como Rebeca deve ter ficado encantada. Lembre-se de uma coisa: Rebeca ainda não tinha estado com Isaac, ela nunca viu ele. Eles nunca haviam conversado por telefone ou trocado fotos. Rebeca somente conhecia através do testemunho do servo. Lembra lá de 1 Coríntios 2, 9 e 10? As coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviram, e nem chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, nós vemos aqui que durante toda a viagem, o servo deve ter contado a Rebeca tudo, mas tudinho, sobre Isaac. Então, eu posso aqui imaginá-lo contando a ela que o pai de Isaac, na figura de Deus, é o homem mais rico do planeta, possui mais terra do que os olhos podem alcançar. Eu posso ouvi-lo contando o quão inteligente, amoroso, bondoso e bem-humorado Isaac é. Eu posso ver aquele servo descrevendo Isaac fisicamente, falando de sua personalidade, do seu anseio por uma noiva. Aí Rebeca não faz outra coisa, talvez ela só estivesse sorrindo, alegre, festejando, não é assim? E eu creio que foi isso que Rebeca fez, ela sorriu. O seu coração ali está batendo forte. Enquanto ouve, Rebeca vai criando em sua mente uma imagem do seu futuro noivo, de Isaac.
testemunho do servo sobre Isaque produz ali entusiasmo, produz fé, antecipação e expectativa no coração de Rebeca. Que lindo romance, irmãos. Aí ela está animada, fascinada, arrebatada mesmo, né? Ela está ali encantada e não vê a hora de encontrar o seu noivo. E Rebeca, ela está totalmente cativada pela revelação de Isaque. Talvez o seu coração bate ali com uma alegria antecipada diante ali daquele pensamento de que logo, logo ela irá se casar com esse grande homem e será sua esposa amada para todo sempre. Aquelas histórias, né, lindas com final feliz. Irmãos, tudo isso aqui está contido nessa história incrível lá em Gênesis 24. Ainda assim, meus amados, é um fraco reflexo do que está no coração da noiva verdadeira, quando o Espírito Santo revelar este Cristo incomparável para o seu coração, para o meu coração. Mas nós temos que crer em nossa inclusão no corpo de Cristo, em nossa morte e ressurreição com Ele. Porque eu sei, você também sabe, que é trabalho do Espírito Santo revelar o Senhor Jesus Cristo e suas maravilhosas riquezas para nós. E ali, voltando àquela linda história de Gênesis 24, ao longo do caminho, ele faz ali pequenos depósitos da fortuna de nosso noivo em forma de presentes para Rebeca. E é por esses dons que nós provamos dos poderes da era por vir e recebemos lampejos do casamento final que irá consumar todas as eras de Cristo e a igreja. Que lindo encontro, meus irmãos. Está chegando este grande dia. Mas eu quero terminar aqui este estudo, essa ministração, citando o que penso ser a mais comovente da Bíblia. Irmãos, é a única passagem dentro das Escrituras Sagradas que me faz chorar cada vez que leio. É uma cena de parar o coração. Eu quero ler para vocês Gênesis, capítulo 24, de 63 a 67, que diz o seguinte. Gênesis 24, 63 a 67. Essa cena aqui, irmãos, me faz chorar todas as vezes que eu leio. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim a palavra. Certa tarde, Isaque saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24, de 63 a 67. Queridos ouvintes, o que o nosso Pai Celestial está buscando? Ele está buscando uma noiva para o seu filho unigênito. Uma mulher audaciosa que irá onde for preciso para responder à paixão desenfreada de seu noivo. O que o filho está buscando? O que Jesus está buscando? Ele está buscando uma companheira que irá se deleitar com sua graça, receber o seu amor, irá amá-lo com devoção incondicional. Jesus Cristo, seu Senhor e meu, anseia pela intimidade de uma Rebeca cheia de amor, que adore antes mesmo de tê-lo visto. Eu sei que todos aqueles que passaram pela cruz, todos aqueles que creram na sua morte e ressurreição de Cristo, esses que perseveram em seguir o Senhor, que estão junto com os seus servos de Cristo, em adoração e louvor, têm prazer na comunhão, têm prazer em se reunir onde a verdade é pregada, esses homens e essas mulheres são candidatos para o reino, para o céu, para a glória. Queridos, a obra da cruz foi maravilhosa. Jesus Cristo teve que pedir a noiva em casamento. E a Bíblia vai dizer para todos nós, você também conhece, que segundo lá Filipenses 2, versículo 10 e 11, a palavra fala que para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, independentemente, se seja ímpio, filho de Deus, um dia terá que se dobrar diante de Cristo e confessar que Ele é Senhor. Se você nasceu de novo, você vai ouvir aquela linda voz: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25. Mas se você não é nascido de novo, você vai se prostrar diante de Cristo, vai se ajoelhar, vai confessar que Ele é Senhor e vai ouvir aquela voz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25 também está escrito essa verdade. Agora, queridos, novo nascimento. Nós só podemos, de fato, participar das bodas do Cordeiro se renascermos. E novo nascimento é você crer que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, você morreu com Ele. Você tem que crer que já está crucificado com Cristo, como afirma a Bíblia em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o noivo, o Senhor Jesus, habitando em nós, nos dando para nós uma vida de ressurreição. Cristo sendo nossa vida, obviamente um dia nós participaremos deste grande casamento como a noiva do Cordeiro e participaremos das bodas do Cordeiro. Mas o que nos entristece, meus irmãos, é que muitos não se importarão. Muitos virarão as costas para este grande casamento. Lá em Mateus, capítulo 22, de 1 a 5, a Bíblia diz assim. Mateus 22, de 1 a 5. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. A mesma coisa, casamento. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto, vinde para as bodas. Essa palavra aqui, tudo está pronto, é tetelestai. Aquela mesma palavra lá de João 19, verso 34. Que Jesus, antes de morrer, ele disse assim: está consumado. Tudo já foi feito. Agora, vamos ver a reação aqui. Versículo 5 de Mateus 22. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Eles não se importaram. Não fizeram conta. Não fizeram conta. Nós temos pregado aqui cotidianamente a mensagem da cruz, o evangelho da graça que liberta, que restaura, que regenera, que salva. Mas eu sei que muitos têm tapado seus ouvidos para não ouvir essa verdade, para não ouvir a palavra. E a Bíblia diz assim lá em Hebreus 2, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amados, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Rebeca, ela não voltou para trás. Quando ela foi perguntada pelos pais: você vai com este homem? Ela talvez respondeu até chorando: eu irei. Porque o servo havia conquistado o coração dela para Isaac. Isaac é uma figura de Cristo, o servo é uma figura do Espírito Santo e Rebeca uma figura da igreja. Queridos e amados ouvintes, que Deus, por sua graça, abra os seus olhos, abra o seu entendimento e revele essa verdade ao seu coração. É tempo de nós despertarmos do sono, para que então possamos, de fato, crer na nossa morte e ressurreição em Cristo e ganhar verdadeiramente a experiência do nosso novo nascimento em Cristo. Caso contrário, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não
pode entrar no reino de Deus. E para nascer, tem que morrer. Deus em Cristo já nos levou a morrer. Quando Jesus estava na cruz, nós estávamos em Adão. Mas Deus nos colocou em Cristo, tirou a natureza de Adão e colocou a natureza de Cristo em nós. Por isso que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus, pelo seu Espírito, revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai justo, Pai santo, Tu és tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso. Ó meu Pai, por Tua graça, venha revelar aos nossos corações a Tua palavra. Venha nos conduzir pelo Teu Espírito a Cristo, para que Ele nos receba e nos lance fora, como Ele havia prometido. Pai, precisamos de Ti. Sem Ti, nós nada podemos fazer, Pai. Por isso eu te peço, eu te imploro, eu te suplico, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade e revela Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa Mensagem da Cruz. Mas amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos a partir das 8 horas para meditarmos na palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus imprima no seu coração a sua palavra. Um bom dia para você, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. De graça, da graça de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Há uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, de Deus, manancial de água viva, espera por ti. Quem beber dessa água
certamente não morrerá, pois é a água da vida. Quem beber viverá. Uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É a de graça, da graça de Deus, um manancial de água viva espera por ti. Há uma fonte de água viva jorrando sem parar. Se tua alma está com sede, vem dessa água provar. É água de graça, manancial de água viva espera por ti. Quem beber